Olá, tudo bem? César, Patrícia e toda a sua equipe. Meu nome é Elton Garcia e eu sou da turma 6.0, que foi no início desse ano aí. Sou muito grato a vocês por toda a sua equipe também, por todo o conteúdo passado aqui até então. E vou contar um pouquinho assim da minha história, contar um pouquinho também de que passo que eu tô e para onde que a gente quer chegar, tá bom? Nisso tudo aí. Fiz um resuminho aqui, não estou muito familiarizado com câmera, tá? É minha primeira vez, então eu peço que releve aí e vão tentar passar aquilo que eu me propus aqui. Bom, eu moro em Barra Mansa, tá? Eu sou vizinho aí da sua família aí, tá? Vizinho da sua conterrâneo seu aí, de Volta Redonda, né? E moro aqui desde então, em toda a minha vida. E, bom, trabalho na MAN, que é a Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende. E lá a gente tô lá desde 2001, no caso, então, fazendo 19 anos lá, há bastante tempo, né? Então lá só contando um pouquinho dessa trajetória lá dentro da empresa, eu entrei lá como montador e fui aumentando de posições e tal, analista, outras funções de gerenciamento, etc. E hoje eu estou como engenheiro há 5 anos nessa atividade, né? Fiz faculdade de engenharia mecânica até então, né? Curioso que, no caso, eu gostaria de fazer engenharia civil. Desde criança eu gostava de fazer aquelas plantas baixas, os riscos. Então, quanto a isso, as ideias de kitnet, layout, por exemplo, eu não tenho muita dificuldade, não. E aí eu aproveitei para fazer o curso de engenharia mecânica, no caso, por conta de estar na área, de estar nesse mercado. Então aproveitei e migrei para essa área, então, para seguir. Mas engenharia civil, vamos dizer assim, então, está na veia. Meu avô era pedreiro, então acompanhei algumas coisas com ele também. E gosto muito de construção, inclusive estou construindo agora. É uma historinha que a gente vai contar logo em seguida aí, tá bom? Bom, quero mostrar para vocês aí, para você, a minha família. Essa aí é a minha esposa, Glaucia, tá? Esse é o Henry e a Gigi. A Gigi, ela fez 8 anos agora, tá? Dia 26, no caso hoje é dia 27, né? Desculpa, dia 22, desculpa. Dia 26 o Henry fez, no caso ontem, ele fez 7 meses. Então, tá bem fresquinho aí na nosso planeta Terra aí. Eu amo muito a minha família, não tem como dizer que até então todo o crescimento, o que nós plantamos até hoje é para realmente enraigar, para fortalecer essa família maravilhosa que eu tenho. Sou grato muito a Deus por isso, por tê-los e por eles terem... Deus me dá essa oportunidade de estar presente na minha vida e poder administrar isso. Bom, vou contar um pouquinho da minha estratégia, da minha trajetória no caso de investimento, tá? Coloquei alguns pontos básicos, sim, mas só para dar uma pincelada. Bom, vou falar por ano, tá? No ano de 2007, eu fiz a aquisição, no caso do meu primeiro imóvel, que foi o imóvel, no caso, que está no terreno da minha família hoje, adquiri da minha tia, e esse lote tem 5 residências lá. É um terreno de 1.000 metros quadrados. Calma que ainda não é esse o projeto, tá bom? É um terreno de 1.000 metros quadrados e na parte da frente, no caso, eu adquiri da minha tia por 42 mil na época e fui pagando aos poucos, dei 12 mil parece que de entrada e fui pagando e graças a Deus eu quitei ele. E ele até então onde nós vivemos até hoje, desde o casamento, né, quando nós nos casamos, que já tem 11 anos, 10, 11 anos, e hoje a gente está morando lá, entre aspas, tá bom? Porque com o nascimento do Henry, nós fomos para a casa da sogra, né? Aí para cuidar de toda essa parte aí do resguardo da minha esposa. Então a gente brinca que nós não estamos nem de quarentena, nós estamos de oitentena, porque foi logo no início, ele nasceu em janeiro, logo no início, um pouco depois do finalzinho assim de quarentena, de resguardo dela, começou a quarentena aí que a gente está vivendo todo mundo junto. Então a gente está no oitentena e vai por diante aí. Então até então a gente está ficando lá. Hoje a obra lá, inclusive na minha casa, a gente está em construção, a gente está fazendo uma casa em cima e para posteriormente venda, mas enfim, não vou entrar nesse assunto não. Então 2007 foi isso, adquiri
a minha casa. Em 2009 entrei na faculdade, que eu comentei contigo, de engenharia mecânica, e aí formei, no caso, em 2013, tá? Em 2011, olha só que interessante, eu entrei na faculdade, em 2011 eu comprei o meu primeiro terreno, no caso, foi a primeira aquisição, assim, após a residência, para nível de investimento, entendeu? E foi o seguinte, eu adquiri um terreno lá em Resende, né, porque eu trabalho lá, foi inclusive no Ipiranga, talvez você conheça, Ipiranga 2, no caso, um loteamento lá. E aí, esse terreno, eu comprei ele, no caso, com alavancagem. Por que? Como é que foi a alavancagem? Porque foi na época que foi lançado o loteamento lá. E aí, o que eu fiz? Qual foi a estratégia? Eu não tinha todo o capital. O que eu fiz? No caso, na faculdade, tinha a opção de fazer o FIES. Então, ao invés de eu pagar, no caso, os R$500, 600, era um pouco de R$500 a R$700 que estava mais ou menos a mensalidade na época. Eu optei por quê? Dar um valor de entrada no terreno e o valor que eu ia pagar, no caso, na faculdade, eu peguei esse valor para dar entrada no terreno. Então, eu estava estudando, pagando um mínimo lá, que não era menos de R$200, e adquiri o terreno. Então, a faculdade foi para mim, assim, uma oportunidade também de crescimento, de alavancagem de capital, entendeu? Em 2015, no caso, eu fiz o meu primeiro curso de investimentos. Esse curso, assim, ele abriu muito a minha mente com muitas coisas assim que estavam assim obscuras até então. Eu quero até antecipar um ponto aqui que eu coloquei. Eu também sou leitor do Pai Rico, Pai Pobre, então desde 2013, 2011 mais ou menos, eu também tenho essa energia nessa veia aí. Então, sou muito grato a Deus também pela vida do Roberto Kiyosaki. Robert Kiyosaki, né? Desculpa. E, inclusive, comprei todos os livros dele até então. São 5, Como Ganhar Dinheiro, Independência Financeira. Eu ia trazer aqui, mas eu acabei não esquecendo de mostrar. Mas estou com ele aqui. Também tem outros autores lá que, nessa parte de vida financeira, mindset e muitas coisas aí para a gente abrir a nossa mente. Enfim, vou tentar avançar aqui um pouquinho mais. Em 2015, no caso também, fizemos a abertura da nossa empresa. A empresa é de embalagens, junto com a minha esposa. É uma oportunidade, é um capítulo à parte que a gente pode contar depois. Inclusive, eu estou nela aqui agora, tá? Por isso que eu comentei que o livro, na verdade, ele está em casa. Então, aqui eu estou na empresa gravando para você. Essa empresa está ativa até então, né? 5 anos de atividade aí, que a gente vende basicamente online. São caixas para presente, doces, embalagens, etc., afins. Em 2016, no caso, eu fiz a aquisição de mais 2 terrenos. Como? Aquele terreno que eu comentei que eu alavanquei ele valia 60 mil, e aí eu peguei nesse tempinho aí, que foi 3, 4 anos, mais ou menos, em torno disso, eu peguei e consegui vender ele pelo dobro, por 120 mil, que na verdade eu paguei, até então como estava pagando parcelado, eu tinha pago só apenas 40 mil. Então fiz essa alavancagem aí e consegui tirar essa grana. Com isso eu consegui adquirir mais 2 terrenos lá em Resende mesmo, inclusive um do lado do outro lá, e para poder multiplicar o capital aí. Segredinhos aí do Roberto Kiyosaki. E nesse meio tempo também eu tive alguns aprendizados. No caso, eu aprendi também sobre leilões, também fiz cursos. Então, eu tenho assim, muita facilidade com aprendizados, com cursos que qualquer novidade que tiver, assim, que eu vejo que tem oportunidade de entrar, né? O Pai Rico também dizia isso, né? Porque você tem que investir em algo que você realmente gosta e vá cuidar daquilo. Então, isso são coisas basicamente no ramo de imóveis que a gente não erra e que são pontos interessantes, importantes, que é interessante que se faça também conhecimento disso. E eu vi também alguns vídeos seu comentando também no curso, né, sobre a questão dos leilões. Aí outra coisa, em 2016 agora, avançando um pouquinho mais também, eu fiz o curso de Tesouro Direto, eu fiz o curso de renda fixa, CDI, CDB, etc. Era só por de letrinhas aí.
E tudo para conhecimento, tudo para poder agregar e para a gente ver se realmente a gente adapta, a gente vai vendo. E gostei muito do curso, é bom porque a gente começa a perceber a parte da vida financeira assim que até então não tinha conhecimento. Questão dos números, questão dos juros, como é que funciona o mercado. Então, isso foi um ponto de partida para conhecer essa questão de financeiro, né, de investimentos. E depois também fiz, em 2017 agora, fiz curso de criptomoedas, né, eu fiz curso também de fundos de investimentos, fundos imobiliários, no caso, e posteriormente de ações. Ações, eu apenas entrei agora um pouco no meio de 2019, né, só que o primeiro que eu fiz foi criptomoeda. É um dos mais, vamos dizer assim, mais voláteis e mais arriscados, vamos dizer assim. Aí pensei, poxa, por que não? É lógico, eu não estou colocando todo o capital, somente para entender um pouco o mercado, absorver e tal. E eu peguei e fiz isso. Aí entrei em criptomoedas, até consegui, eu entrei com 15 mil, saí com 20 mil mais ou menos nesse ganho, foi em torno de 6 meses, 7 meses mais ou menos. Deu para aprender legal. Depois eu falei, poxa, se eu entrei em criptomoedas, por que não investir em fundos imobiliários, também em ações, no caso. E aí foi o que eu fiz também. Aí naveguei bastante nesse ponto aí. Em 2018 eu fiz um curso, a gente se identifica muito com vocês, eu e minha esposa, por exemplo, porque vocês, dá para perceber que vocês fizeram coaching, fizeram também cursos voltados nessa área aí de cabeça, né, vamos dizer assim, para a gente tratar realmente, se o nosso mindset não estiver bem focado, isso não adianta nada a gente poder adquirir. Então, é muito importante a gente começar da cabeça e já partir para o restante. Então, eu fiz o curso de coaching, e aí já, nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso também porque a minha esposa, graças a Deus, ela apoia muito, e tanto o negócio da empresa também. E eu falei, vamos fazer, tem um curso de coaching que vai ser em Volta Redonda, vamos lá fazer? Aí peguei e comentei com ela, até então, não era coaching não, desculpa, era sobre inteligência emocional. Ela tipo assim, não conhecia, mas assim, ela apoia em tudo, falou, vamos lá. Nossa, foi maravilhoso, foi muito bom porque ela, vamos dizer assim, teve desenvoltura até muito melhor do que a minha, né? Ela é uma pessoa que também muito comunicativa, fala bastante, bem melhor do que eu no caso, né? Admito isso, e foi muito bom para ela isso. Aí, depois desse curso, nós fizemos curso de coach, fizemos assim, vendas, coach, gestão de pessoas, gestão de empresa, fizemos um monte de coisa que, nossa, virou a nossa mente. Então, além da parte então financeira que a gente já estava engatinhando, já estava começando a formar patrimônio, formar capital, também teve esse crescimento, no caso pessoal, e crescimento assim de mindset, vamos dizer assim. Em 2020, no caso agora, esse ano, em janeiro eu comecei a construção, voltando agora naquele ponto que eu deixei lá atrás. A minha casa, ela fica de frente da rua, na parte do terreno, uma hora eu mostro uma foto para você, onde nós vivemos até então, 10 anos, e aí eu fiz um projeto de construção em casa em cima. Só que é o seguinte, uma casa em cima, independente, tá? Só que é o seguinte, depois eu vou comentar também, tem processo de inventário, então eu resolvi fazer isso para depois a gente ter um ganho de capital, né? Enquanto não faz isso, a gente vai alugar e morar na casa de cima, entendeu? Esse é o projeto que a gente tem. E em 2020 também fizemos uma aquisição, é o projeto que a gente tem de fazer a aquisição dos terrenos para as kitnets. Bom, essa foi a introdução nessa parte de investimentos. Como eu conheci o VDK? Eu lembro que eu estava numa chácara do meu cunhado em Valença, e eu sou uma pessoa assim que gosto muito de conhecer as coisas, aprender, eu não tenho essa dificuldade de entrar nas coisas não. Então eu arrisco nesse sentido de poder conhecer, de saber, querer coisas novas. E eu estava assim bem na rede, olhando para o teto assim, olhando as ripinhas da madeira do telhado. E aí eu vejo assim que tem algumas construções de telhado que elas são feitas de metais. Aí eu falei, caramba, como é que será que deve se calcular o peso de estrutura se for de metais? Né? Aí eu peguei e comecei a ver uns vídeos pela internet, pelo YouTube, né? Eu sou muito assíduo em YouTube, né? Eu gosto muito de conteúdo assim.
e sempre aprendizado, lógico. Aí eu peguei, saí pesquisando. Aí fui vendo, fui passando alguns vídeos, e claro, encontrei vocês. E até então, alguns momentos antes, via algumas chamadas, né, de vocês, mas, tipo assim, não dava ideia, não. Ah, kitnet, que será que é isso? Que será que é isso? Não, já sabia o que era, mas não tinha despertado para até então. Aí eu peguei, nesse dia, comecei a ver o primeiro. Nossa, e eu sou assim, né? Eu pego e começo a ver, enquanto eu não vejo o fim, é igual uma chips, né? Impossível comer um só. Peguei enquanto eu não fui vendo, então o pessoal tava lá brincando, tá? A gente faz churrasco lá fim de semana também, então enquanto não foi consumindo, é lógico, não consumi tudo no mesmo dia, mas nossa, fui direto. E assim, eu gostei muito da forma de como você mostra, como vocês assim, envolve a gente nesse aspecto. E desde lá até então, lógico, fiz o curso, tenho aprendido bastante, é o que o pessoal fala também, comigo não é diferente, só o primeiro módulo do curso, ele já vale o curso inteiro, entendeu? E fora todo o conteúdo que tem lá dentro, nossa, é muito, muito, muito enriquecedor pra gente. Aí, meu objetivo no caso, então, com kitnets, depois de ter visto, né, e o que acontece? Até então, o patrimônio eu tenho, depois eu vou mostrar na frente, eu estou começando a aumentar o meu patrimônio e quero entrar na diversificação de kitnets. Gosto de imóveis, gosto de planta baixa, gosto de construção, então falei, poxa, por que não, né? Claro que o que me ajudou muito foi também ter visto essa questão dos números de investimento. Como a gente comenta, de rendimento aí de pelo menos 1% ao mês, que a gente percebe nos valores, isso é verídico, essa conta que você faz, claro, perfeitamente, no mínimo 1%, e nos outros investimentos são bem menores. Então, fora a questão de ser um bem, você pode tocar, você pode, né, tá ali, tá na sua frente, tá vivo, né, vamos dizer assim. Então é muito melhor assim. Um tempo atrás eu estava pensando, lógico que como a gente vai vendo os investimentos, vai vendo possibilidades, eu não tinha até então vontade de construir ou ter casa, por exemplo, a minha casa, para poder alugar. Por quê? Essa questão do rate dele, isso aí ficava muito claro para mim. Eu falei, caramba, estou pegando 0,3 para alugar a minha casa. Não é um negócio interessante. É mais interessante, às vezes, no fundo imobiliário, por exemplo, né? Porque não vou ter esforço nenhum, praticamente, o dinheiro vai estar lá e pode estar rendendo para mim. E o outro ponto que eu tinha visto era galpões. Só que o galpão, o ponto negativo é que fica a vacância, nossa. Você pode alugar um galpão dependendo por 5, 7 mil, mas entrar com a vacância, já era. Você fica um tempo lá sem ver nada. E apartamento, mesma coisa. Apartamento você pode adquirir, mas tem a questão lá, se ficou parado, nossa, já era. Tem todos os custos lá que vai estar envolvendo. Então, são pontos já negativos. Então, quando eu pensava em construir, em ter algum tipo de imóvel para aluguel, eu nunca fui fã. Aí, quando veio essa questão dos números de kitnet, eu peguei e comecei a já olhar com carinho, que realmente faz muito sentido. Então, eu mergulhei de cabeça nessa. Então, eu vou te mostrar aqui, então, para tentar ser mais, encurtar um pouco aqui. Deixa eu ver, estou com 18 minutos, nossa Deus. Só para comentar, então, o meu processo de escolha, como eu trabalho em Resende e moro em Barra Mansa, eu estava vendo desde Itatiaia, Resende, Porto Real, Barra Mansa e Volta Redonda. Aí, o que eu peguei e fiz? Eu falei, primeira coisa, eu não queria ir em Barra Mansa. Tá, deixar bem claro, porque eu achava que, poxa, Resende é um polo já que está em plena ascensão e desenvolvimento pelas empresas lá. Itatiaia é também um polo, ali que está querendo um polo até automobilístico, né, vamos dizer assim. Então eu achei ali mais interessante para poder tocar. Porto Real um pouco, né, sendo Porto Real também está sendo uma sementinha boa aí no futuro para colher. E Volta Redonda, assim, seria até interessante, muito, bastante, porque é uma cidade já mais desenvolvida, você percebe aqui pela nossa região. E o último que eu estava em cabeça era Barra Mansa.
porque ela, assim, eu via sobre questão de empresas, a gente não via muita coisa, mas ela tem um outro lado também, que ela é uma cidade dormitório, e ela fica no meio aí dessas cidades, e tem um comércio muito forte, você sabe muito bem disso. E também tem outras empresas assim, menores que vão se instalando, tem pessoas que vão vir de fora, tem a faculdade UBM, né? Então, eu até então não queria Barra Mansa. Aí só que eu pensei, poxa, mas se for partir para as outras cidades, para construir, fica longe, distante, e depois para administrar isso, se eu mudar para lá, pode ser um empecilho para isso. Então estava em último plano. Aí eu peguei, rodei um pouco. Nesse tempo, desde janeiro, eu estou rodando para ver esses terrenos e tal, então não estava conseguindo achar um terreno ideal. E aí o que eu vou mostrar aqui agora é um terreno que eu achei interessante, mas queria ver o seu aval a respeito disso e a respeito de todo o projeto em si, tá bom? Então vamos lá. Esse projeto aqui, no caso, ele é lá na Cutiara. Eu vou mostrar um mapinha aqui. Ele é o seguinte, aqui, né, é Barra Mansa. Coloquei aqui um mapa bacana aqui pra gente ter uma noção. A região central aqui, né? Rio Paraíba, já conhece também. E o terreno fica localizado aqui, na Cutiara. Então, coloquei os principais acessos dele. Aqui a gente já chega na Dutra, cerca de 800 metros, menos de 1 quilômetro. Aqui já vai para Resende, né, e Volta Redonda para cá, né? Aqui só uma visão macro mesmo do posicionamento do terreno. Dando um zoom um pouquinho maior, né, o terreno está aqui, ó. Aí só para ter uma noção de proximidades, né, aqui eu coloquei até uma legenda para ficar mais fácil para ver os próximos pontos. Aqui, no caso, é a Domingos Mariano, né, que é a região central aqui. Aqui já vai emendar com a Joaquim Leite, tá? Eu coloquei os pontos próximos aqui, praticamente do lado do Bramil, né? Já nessa rua aqui a gente já consegue ver a prefeitura, aqui a polícia, só para você ter uma referência. Provavelmente você já conhece essa área aí. Santa Casa aqui tem um Bradesco e supermarket, né? Antigo Floresta, a Ponte Dando Bom aqui, né? E a rodoviária. Então, quando eu vi esse terreno, eu vou mostrar já logo em seguida. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o terreno. Na verdade, é uma casa que ela tá vendendo, né? E aqui é um pátio onde era a antiga Nestlé, não. Esqueci o nome da empresa que estava aqui do lado, né? E aqui é um pátio onde entra carreta só. E assim, aqui é uma rua de acesso. Já logo para cá, já é colado com o centro, né? E daqui já faz acesso à Dutra. Então daqui para lá é basicamente residencial e misto o uso ali. Aqui, por dentro do terreno, dá para ter uma noção que ele é um declive aqui, e consegue perceber também na fachada externa aqui, no lateral externo, desculpa, esse declive que ele tem aqui. Depois eu vou até comentar. Então, ele é uma área de aproximadamente 250 metros quadrados, ele é irregular, depois eu vou mostrar por que ele não é totalmente retangular nem quadrado, ele tem uma aberturazinha assim no final. Ele é declive, já vi na prefeitura, ele permite construção multifamiliar, e ele também, até 4 pavimentos a gente consegue construir ali. Aqui dá para perceber do lado que tem 3 andares, logo em frente também tem um predinho, que aí dali para frente tem muita coisa de 4 andares. Então, no caso, até 4 andares a gente estaria coberto aí para esse projeto aí. Recuo frontal, no caso, na prefeitura fala que tem que ter 3 metros. Eu tô rindo por quê? Porque todas as construções aqui é beira da calçada. Daqui para cima, lateral, do lado esquerdo, lado direito, não tem uma, ou pouquíssimos que vão estar enquadrados nisso. Então, aquele lance, né, que a pessoa constrói e depois ela vai fazer expansão. O aproveitamento, no caso lá, do terreno que eu vi na prefeitura é 70%. Bom, avançando aqui, o terreno, como eu comentei, ele vai ter de testada, né, 6,3 metros e fundos 9,20, desculpa. Aqui ele tem a parte reta, mais ou menos, que eu identifiquei, foi bem assim,
com a trena lá, só que tem a casa antiga que está lá, não tem como medir direito, mas aproximadamente essa parte reta aqui paralela, ela vai ter em torno de 9 metros. E o declive aqui vai estar desnível mais ou menos em torno de uns 11 metros aproximadamente. Meio por alto mesmo aqui. Bom, as minhas inspirações, você já conhece, é a Jane. E por que eu estou mostrando essa inspiração aqui? Porque eu vejo, sou fã muito do canal dela. E eu me recordo no início do ano que eu estava vendo e falei, caramba, o César podia também ter algum contato com a Jane. E depois fomos vendo, você foi tendo contato, então casou, foi um casamento perfeito. E esses projetos aqui, tudo terreno estreito. E esse aqui, se eu não me engano, são 5 metros de frente. E esse aqui são 5,5, alguma coisa assim. Eu acho que tudo na faixa de 5. Aí eu falei, poxa, se é 5, por que não ali não poderia ser um projeto bom também? Porque tem mais de 5, tem 6,30. Então eu peguei e falei, poxa, será muito interessante. Nem preciso dizer que eu tenho intenção, no caso, se você achar interessante esse terreno aí também, todos os projetos, de fazer com ela esse projeto. Aí então eu fiz o deverzinho de casa aí, do nosso mestre. Então ele está próximo do local de trabalho, ele está próximo à faculdade, no caso ao BM, um pouco distante, mas aquilo que você comentou, fica colado lá não é interessante. Então ele tem que se deslocar um pouco, sim, mas ele tem essa facilidade de proximidade. Escola técnica também perto da prefeitura tem o Senac, né? Está próximo do mercado do lado, farmácia está na principal, academia está tudo ali, transporte público nem se fala, ali dá 120 metros ali até a Domingos Mariano. Permite construção de residências, sim, prédio ou zona mistas, no caso ele é até inclusive zona mista, prédio no caso até 4 andares, igual você viu lá. Infraestrutura tem tudo, sim. Ele comporta também construção de kitnets. Múltiplos de 20, sim, eu vou te mostrar o porquê. Esse terreno, o vendedor está pedindo 200 mil nele. Então, ou seja, no mínimo 10 eu consigo construir ali. Depois, logo adiante, eu vou te mostrar porquê e como que a gente vai chegar nesses números aí. Bom, esses são os pontos verdinhos. O ponto amarelinho, né, ele possui um tipo de solo compatível para a função. No caso, eu acredito que sim, mas é lógico que eu vou fazer uma medição lá no terreno, né, fazer o testemunho, né, que se faz a coleta lá na profundidade para ver o tipo de solo, mas eu comento que sim, porque nos vizinhos ali a gente vê as construções e edificações grandes também, então é muito provável que sim, apesar de lá no fundo ele passa um córregozinho, mas fora do terreno, tudo. Mas isso aqui por isso que eu deixei em amarelo, mas acredito muito facilmente que sim. E o único ponto em vermelho, né, que ele está vermelho, mas ele pode estar um verde, tá bom? É esse daqui, se está legalizado, no caso ele não está. Bom, contando um pouquinho da história desse terreno, eu estou namorando ele, vamos dizer assim, tem um pouco mais de um mês, e sempre passava ali em frente, eu via a placa, falei, caramba, tal. Aí nem imaginava para kitnet, então. Só que eu falei, caramba, ele tem uma proximidade, não é no centro, mas é na rua, do lado do centro, praticamente central mesmo, a região ali. E tem um aproveitamento, não tem barulho ali, apesar de ter do lado da entrada ali da indústria, mas depois eu te mostrar a forma de construção que eu acho interessante fazer, voltado para casa e não para a área que é visível ali. Ela poderia ser feita, acredito eu, e ele está no processo de legalização, no caso está no processo de inventário, tá? Já conversei com o vendedor, fui lá visitar o terreno, tanto que eu tirei aquela foto lá interna que você viu anteriormente, e aí ele tá nesse processo. Eles estão pedindo 200 mil, acredito que pode diminuir esse valor, tá? E aí vou colocar depois os projetos, ou como que eu consigo chegar qual a intenção que realmente eu tenho nele. Aí eu escolhi até então ele, porque eu estava vendo outros pontos, né, inclusive no exercício mesmo
os comparativos de outros lotes, né? Em Barra Mansa, consegue em torno de 100, 120 mil os outros terrenos. E só que bem mais distante do centro e com um monte de pontos negativos, tipo, principalmente mercado, acesso ao transporte público não é tão fácil. Eu sei que é melhor do que o seu lá, mas não é tão fácil se comparado a ele. E construção de residência, ele está limitado a 2 andares. Então, muitos pontos aqui ele está mais negativo do que esse daí, né? Apesar de não estar legalizado ainda. Mas em acordo, vamos dizer assim, em conversa que eu já tive lá com um possível vendedor, ele comentou que, como está em legalização, a família, no caso o processo de herança, eles não estão dispondo para poder dar o valor, regularizar e vender, porque tem 2 pessoas lá que não tem condição. Então a gente teria que entrar com o valor e aí sim eles pegarem e dar a entrada na documentação, assim quando sair pagar o restante. Então eu tenho a ideia de dar pelo menos uns 10% aí que seja, entendeu? Esse valor eu posso negociar, claro, de repente chegar a uns 180 mil seria já ótimo também, e aguardar a legalização dele, que está estimado em torno de 7 meses a 1 ano, mais ou menos. Isso antes da pandemia, depois a gente não sabe. Mas já tenho contato com advogados, minha irmã é advogada, tem advogados também na família, pessoas dispostas para poder fazer isso. Estou bem assim respaldado nesse aspecto, então estou bem tranquilo nessa parte, não vejo problema. Claro, tem a questão do tempo para poder se estabelecer isso daí. Bom, voltando no terreno, esse aqui que eu mostrei antes, esse aqui é o projeto, né? Uma construção aí de em torno de 190 metros quadrados, com 250 que eu comentei, ele dá em torno de 76% de aproveitamento. Então seria basicamente assim, teria 3 tipos basicamente de kitnet. Então fiz um rascunho só para ter uma noção, é claro que eu vou colocar na mão do arquiteto, mas só para a gente já ter uma noção de como é que pode ser aproveitado. E aí então tem um 3.3 por 6 de frente, coloquei 6, né, mas pode ser 6.30, né, só para ter uma ideia, e na maioria deles em 20 metros quadrados. 4 por 5, 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 isso aqui 4 por 6, então seria 20 metros quadrados. E aqui o corredor, no caso, 1,5 de 1,20, né, de largura, a parte de circulação dando 28,2 metros quadrados. Então, o rascunho que eu fiz é basicamente esse, muito parecido com o que o da Jane fez, só que o dela ela fez espelhado para cá. Nessa parte aqui, que ela estava, essa parte do corredor, então estava aqui na frente, entendeu? Vou avançar um pouquinho mais. As estimativas que eu fiz no valor de R$200 mil, então eu coloquei com 3 cenários, né, 3 possibilidades. Eu classifiquei aqui, ó, vamos pegar essa primeira linha, por exemplo, a primeira possibilidade, com 3 pavimentos, com 20 unidades. Depois eu vou mostrar como, né? A área média de 20 metros quadrados. Então, se a gente dividindo lá os 200 mil por 20 unidades, vai dar os 10 mil lá que você já explicou muito bem para a gente. Aí teria um lucro mensal aí de 14 mil, estima ali em torno de, as kitnets está aqui em torno de R$700. Então, eu coloquei 690, mas ela pode muito bem ultrapassar esse valor, visto assim, todos os benefícios que a gente pode ter, a forma como você ensinou muito bem a gente aí, tá? Então esse aqui é um primeiro cenário. O segundo cenário que eu arbitrei assim, seria ter 3 pavimentos, mas com um no inferior. Ou seja, naquela metade lá do terreno para trás, dá para fazer kitnets embaixo também. Então o declive, no caso, ele facilita a gente nesse aspecto. Então eu consigo colocar mais 4 lá, sendo 24. Então a unidade para o terreno vai ficar 8,33, 8 mil, um pouco mais de 8 mil. E lucro mensal, lógico, mais 4 aqui vai dar 16.800, estimado. E a terceira possibilidade, ter 4 pavimentos mais um inferior. Aí vai dar, no caso, mais 7, né, pra gente aí, 7. É isso aí, 31. E vai diminuir mais ainda a unidade por terreno, dando 6 mil e pouco, e aumentando a lucratividade para 21.700. Tudo estimado em torno de R$700 por mês.
eu achei assim, um número interessante, tá? Visto as possibilidades que dá para construir ali por ser um prédio de 4 andares. Só que, assim, a princípio eu pensei, poxa, 4 andares é meio puxado, né? A gente vê muito em zonas de periferia, até que não é possível, você constrói até 3 ou até 2 pavimentos, né? Então eu me coloco na situação do inquilino, na pessoa que vai morar. Mas seria ruim, eu penso por mim que é um pouco ruim você subir 3 pavimentos. Mas eu vejo ali no centro que tem muitas, principalmente nessa região aí, que tem muitos edifícios de 4 andares, entendeu? Eu não sei se está sendo assim muito otimismo nosso ou seria otimismo de querer 4 e manter o inferior, fazer esse prédio aí, vamos dizer assim, ou não, né? Eu queria ver depois o que você acha dessa possibilidade aí. Vou avançar um pouquinho mais. O sistema construtivo que eu penso em utilizar seria estrutura metálica, no caso. Esse aqui é uma foto, inclusive, aqui de Barra Mansa mesmo, é ali na Mário Ramos, desse ano. Eles estão fazendo essa edificação aqui. E, até então, eu estou vendo o fechamento com lajota e a massa polimérica. Talvez você conheça também essa daqui. Você só passa a fita e sai alinhando as lajotas. Assim, é um sistema assim, muito rápido, né, de construção. E eu pensei em estrutura metálica para justamente ela possibilitar assim, a expansão rápida e levantamento rápido ainda. Eu coloquei aqui a lajota, a questão do fechamento, mas eu estou muito inclinado a utilizar o light steel frame, porque eu vejo aqui algumas funções na região também e ele é um processo que assim vai muito rápido também. Então, estou muito inclinado a que seja ele, tá? E fora a questão também de carga, né? Diminuir bastante a carga na edificação. Então, aí eu fiz um rascunho, né? Dentro daquele 2D, eu estourei para 3D aqui agora. Então, dá para ter uma noção aqui a entrada, né? A parte de baixo que eu comentei contigo que daria para fazer seria isso aqui. Lógico, tudo estimativas, colocar na mão da arquiteta, no caso da Jane, aí para poder validar isso aí para a gente, ver se realmente fica mais ou menos nessa questão aí. 1, 2, 3, aqui está com 4 pavimentos, tá? Bom, agora logo em seguida já vou mostrar para você como é que seria então a estratégia de execução. Por quê? Eu não tenho todo o capital, isso é ótimo, como você falou, né? Não tendo todo o capital, é bom que a gente comece a dar mais valor nas entradas, então esse é um projeto que a gente tem intenção de fazer. A primeira estratégia, então, seria a construção de somente 2 pavimentos. Ela vai ter uma característica, então, somente residencial. Para quê? Para ter a liberação do habite lá. Inclusive das aulas, das pessoas que já teve um engenheiro, inclusive, que teve a aula e passou para a gente, né? Então, seria, só para mostrar aí, seria esse bloco aqui. Por quê? Aqui ele vai estar respeitando o recuo de 3 metros. Tá 3.3 no caso aqui, né? Então ele está obedecendo isso. O recuo lateral não está constando na prefeitura que é necessário, mas aqui tem que ser o acesso, onde vai ter, deixa eu voltar aqui. Aqui vai ter o acesso, né? Onde que vai acessar as outras unidades. E aqui embaixo, no caso, é a coluna aqui de escadarias, né? Então seria essa para o segundo e a mesma para estruturando para descer, e aqui sendo mais a parte de almoxarifada, a parte de colocar material e etc. Lógico, pode ser uma kitnet depois também, a gente vai fazer a estrutura para que fique pronto, porque tem uma área boa aqui. Enfim, só um rascunho aí do que eu fiz. Na segunda etapa seria a construção, no caso de 1 ou 2 pavimentos, conforme for, né? Se for 1 ou se for 2, para ficar com 3 ou 4. E a outra etapa seria a construção do bloco frontal. Então aqui, uma vez já conseguido o habite, né, nessa primeira etapa aqui, já subiria ele, já conseguiria mais 4 aí, entradas aí de capital, e com ele também já faria aqui depois na frente. Tem uma dúvida dúvida não, né? Eu só penso em, de repente, já se faz tudo, esse primeiro e esse segundo bloco, ou se faria realmente nessas 2 etapas. De repente já faz tudo de uma vez. Logo em seguida, seria a parte, todo acabamento
no final lá. Porque aqui ele vai estar entrando aqui de baixo não, né? Aqui seria o acesso, a entrada, e aqui seria a parte de abertura. Porque aqui não tem como colocar uma janela por fora, e nem no corredor aqui muito menos, né? Aqui é parede. Então seria a parte de bicicleta, moto, etc. Uma parte aqui fechada. Então seria 1, 2, 3, 4, aqui 4, 8, 12, 13. Então 13 vezes 6 aí já dá um valorzinho legal aí para poder acumular o capital para fazer a outra etapa. Então é por isso que eu defini que seria estrutural. Me lembrei do Ibis, né, o hotel, e depois eu vi, faz muito sentido eles construírem dessa forma, porque levanta o estrutural e depois faz o fechamento, no caso de Light Steel Frame. É uma forma muito interessante aí de se construir. Então, de certa forma, depois que eu vi que eu estou colando aí essa forma de trabalho deles. Então, voltando aí, esse aqui é o nosso rascunho, igual eu comentei contigo, né, a entrada aqui, né. Esse aqui no primeiro pavimento, ele dá até para alongar um pouquinho mais, porque o corredor vai ser só aqui, né, aqui é a área descoberta, no caso, aqui. Eu coloquei esses valores também e aqui não fechei tudo, por quê? Se precisar aumentar qualquer coisa aqui, ele ainda tem esse tanto aqui para poder, cerca de uns 2 metros mais ou menos, ou até mais, para poder ir até o fim do terreno. Então dá para ter uma gordurinha, vamos dizer assim, sobrando. Bom, e o plano lateral, igual eu comentei contigo, a escadaria aqui e a parte de baixo, né? Então seria isso. Vamos lá. A minha situação financeira, ela assim, eu estou capital disponível hoje com 60 mil, sendo que posso dar o valor de 10% que eu comentei contigo para eles de entrada, e o restante daria para... Opa, saiu aqui um pouquinho, peraí. Opa. Isso, voltou. Daria os 10% de entrada e o restante dá para acumulando esse tempo até resolver a documentação. A minha capacidade mínima mensal é de 3 mil reais, mesmo tocando a obra dá para conseguir garantir isso aqui, então é um montante que a gente vai conseguindo guardando até lá. Capital para disponibilidade futura. Igual comentei contigo, temos 2 casas em Barra Mansa, que ela vale aproximadamente 150 cada uma. Então ela vale na verdade uns 175. Então eu coloquei estimando baixo, né, para ter uma noção aqui de 300 mil. Isso só que é disponibilidade futura, porque tem inventário, né? E eu tenho também a carta de crédito no valor de 96 mil, aproximadamente 100 mil, né? Não está contemplado, por isso que é disponibilidade futura, tá bom? Minha situação financeira, no caso, é imóveis para capital de giro ou, no caso, garantia. Por quê? Aqueles 2 terrenos que eu comentei contigo que está em Resende, ele está com 82% hoje de quitado, né? Falta só em torno de 10 mil, 12 mil reais, mais ou menos, cada um. Então, dá para ir pagando até lá. Por que eu comento como garantia? Porque ainda está no nome do... A gente está comprando pela própria... construtora, né, do loteamento, loteadora, e aí um terreno eu comprei no amigo meu, só que nós não trocamos ainda o nome, não passou pro meu nome, então tá no nome dele ainda. Qual a estratégia que eu tenho em relação a isso? É muito amigo meu, muito amigo mesmo. Assim que sair a minha carta contemplada, ou eu consigo dar um lance e diminuir o valor, hoje está valendo 70 mil o terreno lá, eu conseguiria comprar do amigo meu de um terreno meu mesmo, entendeu? Eu consigo fazer isso, porque ainda não está no meu nome, só apenas está no meu nome, então o outro eu consigo fazer isso. É como se estivesse comprando dele, mas na verdade eu que estou pagando já é uma coisa já minha. Então esse valor que eu estou disponibilizando em torno de 700, 800 reais por mês hoje do consórcio, ele já vai estar bacana aí, porque aí eu vou conseguir os 70 mil aí depois para material, para depois dar mais uma paulada lá na obra. Então é bom que até esse tempo aí de 6 meses a 1 ano consiga se resolver para que consiga também mais uma grana para fazer isso. É lógico que eu gostaria já de resolver assim o mais rápido possível, mas visto assim as possibilidades que tem, igual eu comentei contigo, de outros terrenos e tal, eu acho que esse daí, apesar de poder demorar um pouco, né, por conta dessa questão do inventário lá, eu achei uma oportunidade assim que achei interessante, no meu ponto de vista. Aí tem algumas perguntinhas agora, dever de casa, vamos dizer assim, né? Já ficou muito longo, tá ficando muito longo o vídeo. Número de pavimento. Na sua opinião, tem 4 possibilidades, né? As duas primeiras com 3 pavimentos e as outras 2 últimas com 4 pavimentos. No caso,
eu gostei muito da ideia lá da cama-gaveta. Então, quando tive a ideia de fazer kitnet, pensava só em 2 pavimentos. Então, isso foi muito fácil para mim realmente projetar que por exemplo, a de baixo, ela vai ser pavimento normal, igual você falou, para acessibilidade para pessoas mais idosas ou para pessoas que desejam, né, o pavimento normal, e a de cima ela seria, no caso do estilo gaveta lá, aquela, ou mezanino, né, ou a grandona. Isso para mim ficou muito claro, eu que falei, cara, realmente isso aí faz muito sentido. Só que quando eu penso ali para esse projeto em questão, colocar 3 pavimentos e eu acho que até de repente vale a pena. Por que não seria mezanino? Porque seria o primeiro altura normal, primeiro pavimento, que seria o térreo. O segundo, ele já seria, no caso, com a cama-gaveta, né? Eu não queria mezanino porque ficaria muito longo, eu estou pensando naquele camarada lá do 4º andar. Então, é lógico que quanto mais alto, eu vou cobrar um valor menor, ou dependendo da oferta e demanda, né, manter o mesmo valor, se a pessoa quiser, mesmo assim ela aluga, né? Mas eu penso muito nessa questão. Se eu colocar, no caso, o 2º andar com essa cama-gaveta, se ela não vai ficar muito longo, muito alto, entendeu? Visto que na prefeitura, pelo menos na folha que eles me deram, eles não comentam de limite de altura, pé direito, entendeu? Então, eu achei isso. Mas eu queria ver a sua opinião. Você, então, faria com a gaveta, no caso, né, o 2º andar com o pé direito mais alto, aquele esquema, só para a pessoa sentar, né, e ter uma altura aqui, igual você comentou lá, de 1,10 mais ou menos, você comentou, para deitar, ou não, tá? Eu não estou assim, muito amarrado com isso, é lógico que eu acho interessante, mas por que eu penso isso? Porque se tiver a segunda com gaveta, e não tiver 4 pavimentos, eu vou deixar de ganhar 7 em cima, entendeu? Então, isso que eu não vou conseguir aumentar muito o valor desses aqui, de baixo, no caso, tendo gaveta, e sendo que eu poderia, no caso, ter mais 7 aí entrada, entendeu? 7 vezes 7, 49, né? Então, quase que R$5.000. Aí, por isso que eu estou um pouco nessa dúvida aí. Ou, mesmo assim, com 4 pavimentos e o segundo ainda com gaveta, entendeu? Só que tem essa dificuldade lá para cima. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Não sei se foi claro, tá bom? A estratégia, no caso de planejamento de construção, o que você acha com relação a esse sistema meio que modular, né? E a estratégia em si, né? De fazer aquele primeiro bloco, depois o segundo, terceiro e a parte de trás, né? Você achou legal essa estratégia? Porque eu pretendo fazer com só para você entenda também, eu pretendo fazer o sistema de construção, eu pretendo utilizar pela caixa, construção mais terreno. Então, por isso que eu penso em utilizar aquela primeira parte lá para obtenção do habite, entendeu? E as demais construções faria depois. Depois de ter um habite na mão, vai construindo. E regularizar na prefeitura só depois. Estou disposto a correr o risco também de construir na parte da frente, mesmo estando fora dos regimes lá da prefeitura. Depois, lógico, regularizaria. Uma outra coisa, no caso, é com despachante de imóveis. Por quê? Eu tenho uma dúvida do seguinte, eu acho que é interessante, vou até ler aqui, é interessante procurar para caso eu seja premiado, no caso, se porventura passar lá e ver que tem algum embargo, realmente ele vê que tá ruim ali, a construção está fora, ele já está ciente. Deixa eu refazer minha pergunta. É interessante já procurá-lo. Para caso eu tenha sido premiado com algum embargo, ele já está ciente? Ou, ao mesmo tempo, eu penso em não procurar ele antes, porque não poderia levantar suspeita, e aí sim sofrer algum tipo de sanção? Ou seja, meio que tostines rende mais que fresquinho, fresquinho porque rende mais, né? Então, eu não sei se eu procuro ele antes para poder comentar como é que seria essa atualização, ou se eu já buscar ele antes agora, talvez possa levantar suspeita, isso pode ser usado contra mim, entre aspas, né?
E aí sim ele já ter contato na prefeitura e falar, tá conseguindo regular lá, então vai dar problema. Ou deixar quieto, não mexe com essa questão não, porque eu gostei muito dessa questão do despachante de imóveis, para poder desembaraçar nessas questões, entendeu? Então é uma dúvida que eu tenho, não sei se fui claro também. Bom, finalizando é isso, um abraço aí da minha família, Henry, Glaucia e Gigi, e Elton aqui, um abração para vocês, desculpa pelo tempo, que eu tentei ser breve, mas assim, é o que eu tive para falar aí. Primeiramente, novamente, um abração para vocês, muita felicidade, o projeto de vocês é maravilhoso, igual você comentou, não é um projeto somente kitnet, é de vida, é transformação de vida e tempo livre, né? Você comenta. Ó, Deus abençoe grandemente você, a Patrícia, sua filha, toda a sua equipe, e saiba que tem uma pessoa aqui que está torcendo muito por vocês mesmo e muito fã de vocês, tá bom? Espero que também em breve, quando estiver em Volta Redonda, estiver vindo para cá, quiser tomar um café, a gente almoçar ou jantar em algum momento, sinta-se convidado para a gente estar, de repente, trocando uma ideia, tá bom? Deus abençoe mais uma vez, um forte abraço aí para você, valeu?